Gente, voltei com os vídeos, tá bom, meus amores? Aqui eu não vou falar muito de marca, vou deixar a marca dos produtos mais na descrição e no meu Instagram. A pele da Poli já tá limpa, tonificada. Tô usando um hidratante, tá bom? O hidratante ele é um pouco mais aquoso, não é um hidratante tão pesado, não tem necessidade na pele da Poli, mas eu gosto de espalhar bem ele com esse pincel Dual Fiber. Então espalho bem, espero ele secar um pouquinho. É um produto que não é extremamente pesado, né? Mas ele devolve um viço pra pele, né? Então pode ver que ele já dá uma iluminadinha na pele, mas não chega a ser aquele iluminador tão pastoso, sabe? Estilo pomada. Agora eu vou vir com o iluminador, tá? Eu gosto de fazer essa técnica, aplicando o iluminador em seguida, esperei essa pele secar um pouquinho. Vou aplicar o iluminador para trazer realmente um glow, tá, gente? Quando você quer uma foto de definição maior, um vídeo de definição maior, eu adoro fazer esse tipo de técnica com o iluminador. Eu vou estar espalhando ele com o pincel Dual Fiber também na região do rosto inteiro, gente. No começo fica meio estranho, mas dá certo. E eu adoro, por mim deixava assim mesmo. Eu amo esse efeito na pele. De verdade, o sol. E agora, gente, vou estar aplicando a base. Eu sempre faço opção por uma base um pouco mais, de uma cobertura um pouco média para baixa, uma base mais iluminada. Se ela não é tão iluminada, eu gosto de colocar um olhinho, alguma coisa numa misturinha para não perder o efeito do iluminador que a gente havia aplicado embaixo. Então, eu vou dando batidinhas, evito arrastar, tá? Para não perder o efeito, para não misturar muito produto, para manter esse glow, esse brilho. Então vou dando batidinhas com o pincelzinho. Vocês vão ver que depois eu volto com uma esponjinha dando acabamento. Mas reparem bem que o glow dessa pele, esse iluminado, ele continua, mesmo com a aplicação da base. Agora eu venho dando acabamento para essa aplicação de base com a esponjinha. Eu umedeci ela com um pouquinho de fix e vou dando algumas batidinhas. Evito arrastar a esponja para não misturar o produto que eu já tinha aplicado, para não perder o efeito do glow do iluminador. Isso é muito importante, gente, não arrastar tanto a esponja para não perder esse viço, né, da pele, o efeito do iluminador e assentar bem a base. Em seguida, vou estar aplicando o corretivo cremoso nas regiões mais centrais do rosto e regiões mais específicas. Eu já estou maquiando a Poli há um tempo e percebi que essas regiões mais iluminadas valorizam na hora do acabamento, na hora da fotografia. Então eu vou dando batidinhas com esse pincelzinho língua de gato. Eu vou fazendo aplicações em regiões específicas, tá? Então reparem bem como eu vou estar fazendo essas aplicações nesse corretivo mais claro no rosto da Poli.
Agora eu vou vir com a mesma esponja, a qual eu já havia usado, e vou dando batidinhas do corretivo mais claro, levando aos poucos para a base, tirando qualquer marcação. Se precisar em alguns pontos, eu volto com o pincel de aplicação de base e vou tirando realmente essa marcação, né, essa divisão do corretivo e base. Dando continuidade à luminosidade, né, o efeito mais claro no centro do rosto, eu vou estar usando corretivo líquido, porém um pouquinho mais cremoso, em pontos específicos. Pego a mesma esponjinha e continuo dando batidinhas leve e eu vou esfumando da mesma maneira que eu fiz da primeira vez, levemente, abrindo esse ponto de iluminação. Se necessário, eu posso voltar com o pincel que eu fiz a aplicação de base, dando batidinhas e algumas transições do corretivo mais claro para o tom de base. Agora estarei fazendo a aplicação de iluminador solto. Esse iluminador ele tem um fundo um pouco mais dourado. Ele não é um iluminador tão claro perto do tom da pele dela. Reparem que ele é um tom mais bronzeado. E é justamente esse efeito, né, essa técnica que ajuda no final, gente. Eu não uso um iluminador tão claro quando eu vou fazer a selagem dessa região. Lembrando que a pele está molhada, né? Então eu vou selando as regiões de iluminação nessas laterais com um iluminador um pouco mais dourado, tá? Ele não é um iluminador com fundo claro. Em seguida eu vou pegar um bronzer bem quente também e vou fazendo as regiões de contorno, né? Regiões de profundidade. Sempre com batidinhas, evito arrastar o pincel na pele porque ela ainda está molhada. Agora eu vou pegar um pincel bem fofinho e vou fazendo a aplicação do blush. A proposta dessa pele não é uma pele com contornos mais acinzentados, tá? É uma pele um pouco mais quente, com um ar mais bronzeado do que contornado. Então eu vou dando batidinhas desse blush, né, mais rosado, para dar acabamento nessas regiões. Se necessário eu volto batendo a esponjinha também, porque a pele ainda está úmida, né? Para dar acabamento, tirando qualquer marcação nos vinquinhos abaixo dos olhos. Um pouquinho, se você exagerou na mão na hora do blush, na hora do bronzer, pode voltar com a esponjinha tranquilamente.
Agora com um pincel bem fofinho e um pó mineral, eu venho dando batidinhas e vou selando as regiões de base dessa pele. Esse pó ele não tem uma coloração mais clara, tá? Ele tem uma coloração bem próxima à base que eu havia aplicado. Então eu vou selando as regiões de base. Eu vou mostrar bem de pertinho para vocês, de verdade, vou dar um zoom. Eu vou estar usando um pó bem fininho, um pó solto. Ele tem uns brilhinhos junto, pra gente seguir essa mesma pegada, essa mesma proposta. Então reparem muito bem nas linhas abaixo dos olhos. Eu vou retirando esse pó com um pincelzinho bem fofinho e já vou fazendo a selagem nessa região central do rosto. Então apliquei ali abaixo dos olhos, no centro da testa, um pouquinho acima da boca e vou fazendo toda essa limpeza com um pincel bem fofinho, tá? Então eu vou limpando bem essa região e dá um acabamento incrível quando você começa a limpar, né, as regiões de uso de pó com o pincel. Você vai dando textura para essa maquiagem. Com o mesmo pincelzinho eu vou estar fazendo uso de um pó compacto. Esse pó sim, gente, ele é um pouquinho mais claro para eu evidencializar essa região de iluminação. Então eu vou abrindo essa iluminação, né? Então ali bem próximo do cantinho interno dos olhos, eu pego esse pó compacto mais clarinho e vou meio que esfumando, né? Vou abrindo essa iluminação. Cuidado com o excesso para não marcar muito as linhas e para essa pele ela não ter um aspecto mais ressecado, tá? Não é essa a proposta. Vou estar fazendo uso de um pincel um pouco menor e volto com um blush mais rosado, né? Eu havia aplicado um blush não tão rosado de início, agora eu volto com um blush um pouco mais rosado. Fica o acabamento lindo. Aplico ali em cima, na região do iluminador também, e dá um acabamento maravilhoso. Se necessário, eu volto com o pincel de pó e vou dando acabamento na transição desse blush para a tonalidade de pele, né, para a tonalidade de base que a gente via aplicado e selado. Com um pincel menor e um bronzer, eu vou dando um pouquinho de contorno para a região do nariz, não excessivamente, né, para devolver um pouquinho da sombra do desenho, né, do nariz da Polly. Aqui bem levinho eu vou fazer um contorninho, digamos assim, um efeito mais de sombra abaixo dos lábios. Vai me ajudar bastante no acabamento, né, no final dessa maquiagem.
Gente, eu não consegui gravar, mas aqui nós fizemos o uso de um fix, tá? Então a gente espirrou o fix e secou bem essa pele. Agora, com o pó compacto e com uma esponjinha, eu vou dando acabamento. Eu vou selando na realidade por cima, porque eu quero essa região bem clarinha. Eu vou selando essa parte mais interna dos olhos e vou esfumando muito bem. Eu vou dando batidinhas firmes. Evito arrastar. Em sequência, eu vou pegar um pincelzinho bem fofinho e vou dando acabamento nessa região. E, gente, essa técnica que eu vim apresentar para vocês, espero que vocês tenham gostado. É uma técnica que eu uso e dá bastante efeito para as minhas fotos e meus vídeos. Se inscrevam aqui no canal e me sigam nas redes sociais. Um beijo, até o próximo.